Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Já se inscreveu no canal? Bora se inscrever, falta muito pouco para bater 1 milhão aí, conto com você. Ó, já vou na grana extra aí que pode pintar, que é com a venda do zagueiro Murilo, do Nottingham Forest, dentro da Europa. Sim, o Nottingham Forest foi punido, inclusive, por ter infringido regras do fair play financeiro lá do futebol inglês. Inclusive, eles perderam 4 pontos aí na Premier League recentemente e eles precisam não digo se livrar, né, mas liberar alguns atletas. E apesar do time estar na zona do rebaixamento, tá fazendo uma campanha horrorosa, o Murilo se destaca. Ele tem sido o cara mais destacado da equipe do Forest e, obviamente, chamando a atenção de grandes clubes do futebol europeu. A gente sabe que ele é um fenômeno mesmo, né? O Murilo joga muita bola, foi para um time com dificuldades, né? Mas assim, a gente sabia que podia ser uma porta de entrada até pela idade, né? Um jogador de 20, 21 anos. Então, assim, ele tem muito mercado. E segundo o Daily Mail, que é um jornal inglês, tem clubes do nível da Premier League, como o Liverpool, Arsenal, Newcastle, mas também PSG e Barcelona. E por que o Corinthians está de olho? Porque o Corinthians, ao vendê-lo por 12 milhões de euros, e ainda pode ganhar mais 2 milhões de euros por bônus aí, de metas estabelecidas pelo jogador, o Corinthians ainda ficou com 10% de uma mais-valia, ainda além da porcentagem como clube formador. Ou seja, pode entrar uma grana bacana para o Corinthians se o Murilo acabar saindo na janela da metade do ano. Então, como o clube está precisando e tem outras receitas a serem, digamos, destinadas a chegarem, né, agora até a metade do ano, uma delas pode ser em mais uma venda do Murilo. Beleza? Vamos atualizar a Sul-Americana aqui, já falei dos grupos, já falei dos adversários, já fiz um vídeo sobre isso, mas agora a Conmebol detalhou para você colocar na agenda, fiel, você, torcedor do Corinthians, para saber e como se programar em como assistir o Corinthians. Vamos lá, mês de abril, a estreia, no dia 2, uma terça-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília, o Corinthians viaja, joga fora contra o Racing uruguaio. O Racing, que não é o argentino, é o de Uruguai. No estádio Centenário, o Corinthians vai encarar o Racing. E até tem transmissões aqui, né, para você ficar ligado, né, da Paramount e também do SBT. Então tem TV aberta para esse jogo, terça-feira. O Corinthians vai jogar praticamente sempre às terças-feiras, né, já se programa. São 2 meses, abril e maio, com a fase de grupos, com o turno e o retorno, né? E no turno, que é essa primeira arrancada que o Corinthians vai dar na Sul-Americana, é bom ficar atento, porque são 2 jogos fora. Então, vale lembrar que apenas passa um para a próxima fase, o outro faz uma repescagem com terceiros colocados da Libertadores. Então, para classificar direto para as oitavas da Sul-Americana, é apenas o primeiro. Então, dificuldades aí para o Corinthians, para a gente ficar de lado, ligado. Dia 9 de abril, semana seguinte. Dia 2 estreia. Dia 9 de abril, semana seguinte, o Corinthians recebe o Nacional do Paraguai. Esse jogo é pela ESPN e pelo Star Plus. Às 7 da noite, horário de Brasília. 9 de abril, terça-feira, o Corinthians recebe o Nacional do Paraguai. Depois, na terceira rodada, de novo, um jogo fora de casa contra o Argentinos Júniors. Isso no dia 23 de abril, pula uma terça-feira então, né? 2/9, pula uma terça, 23 de abril, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Aí tem SBT, tem ESPN, tem Star Plus. Argentinos Júniors e Corinthians, jogo dificílimo, porque é fora, assim como o jogo do Racing uruguaio. O Corinthians só pega até aqui o Nacional do Paraguai em casa, na Neoquímica Arena. Então, essa arrancada para o Corinthians fazer aí 4, 5 pontos, aí, por exemplo, vencer o seu jogo do Nacional e tentar pontuar, ou contra o Argentinos Júniors ou contra o Racing do Uruguai, de preferência com os dois, né? E aí vem o segundo turno, né, dessa fase de grupos, a rodada 4, dia 7 de maio, 9 da noite, é isso, 7 de maio, 7 da noite. 7 de maio, 7 da noite, o Corinthians joga no Paraguai contra o Nacional. Esse jogo, transmissão da ESPN e do Star Plus. Aí é jogo no Paraguai, em Assunção, contra o Nacional. Também é importante pontuar esse jogo. Vem para o Brasil, para São Paulo, e recebe o Argentinos Júniors no dia 14, uma semana depois. 9h30 da noite, horário de Brasília, transmissão do SBT e da Paramount. Esse jogo tem que ganhar. Os jogos em casa,
o Corinthians tem que ganhar. E o Argentinos Júnior, a gente imagina que seja o principal concorrente por essa classificação. Repito, só um classifica. Então você tem um inimigo direto ali, que pela qualidade será o Argentinos Júnior. Tem que ganhar em casa e tentar pontuar fora. E já estamos na penúltima rodada, já estamos na fase final. Aqui já vai dar para ter uma ideia, pode ser inclusive, eu ia dizer liderança do grupo, não, a liderança do grupo é a classificação. Então pode ser que Corinthians e Argentinos Júnior aqui estejam disputando exatamente a vaga, para vocês terem uma ideia do tamanho desse confronto. E aí o Corinthians fecha também em casa, e isso é importante, o Corinthians fecha a fase de grupos com 2 jogos em casa. Então precisa chegar vivo até lá, precisa chegar com chances de classificação, porque aí você tem 2 jogos em casa no seu estádio para poder pontuar, tanto contra o Argentinos Júnior quanto contra o Racing do Uruguai. Esse jogo no dia 28 de maio, também terça-feira, 7 da noite, transmissão da ESPN e do Star Plus. É um grupo chatinho. Tem o Argentinos Júnior, que é um inimigo complicado. Tem ainda o Nacional do Paraguai e o Racing do Uruguai, que são equipes não tão tradicionais, mas que, obviamente, vão dificultar ao máximo a vida do Corinthians. O Corinthians é o inimigo a ser batido no grupo e vai ter que ter um foco estabelecido na Sul-Americana se quiser avançar. É uma competição que dá para o Corinthians ganhar, mas tem gente muito qualificada, gente. Tem o Inter, tem o Boca Juniors. Então ali na frente, cara, vai ser de um nível de Libertadores. Então o Corinthians precisa passar por essa primeira fase, que não vai ser nada fácil. Mas vamos falar da questão prática, mais objetiva e imediata, 2 reforços que podem acrescentar no time de Antônio Oliveira, que viajou para Portugal, já voltou, já comandou o treinamento. O Corinthians tem jogos para disputar, jogo treino ou amistoso, né? Realmente eu não sei se vai ser jogo treino, porque aí não tem nem arbitragem, né? Mas se for amistoso, aí sim tem equipe de arbitragem, tem uniforme de time. Será que eles vão liberar imagens e tudo mais? Eu tinha informação que seria sábado, sexta-feira na Vila Belmiro. O Corinthians vai jogar esse jogo treino, esse amistoso, esse teste contra o Santos, que também está esse período parado aí por conta da data FIFA, preparando a sua equipe do Fábio Carille para as finais do Campeonato Paulista. E o Corinthians exatamente esperando o início da Sul-Americana e do Brasileiro nesse período sem jogos. Então é interessante você ter um pouco mais de competição, um pouco mais de disputa para preparar o seu time. E esses jogadores estão retornando. Não sei necessariamente se para esse jogo da sexta-feira, provavelmente não. Igor Coronado, Diego Palacios e o Maicon, além do Paulinho. Esses jogadores estão sendo preparados para mês de abril. O início da Sul-Americana. O Maicon talvez demore um pouco mais. A Ana Carolina, a médica do Corinthians, a diretora médica do Corinthians, ela falou que ele vai precisar de uns 15 a 20 dias na fisioterapia. Ele teve uma lesão a mesma que o Coronado, só que o Coronado lesionou há mais tempo. Então ele já está voltando, apareceu no CT, inclusive, durante a semana. Então tem uma tendência do Coronado já estar à disposição em abril, assim como o Paulinho, assim como o Palacios, que também já está acelerando o seu processo de retorno. E a lateral esquerda, olha, o Corinthians está precisando, hein? Porque ninguém acertou ali, nem o Hugo, nem o Caetano. E o Palacios começou muito bem, né, mas lesionou logo de cara, né, logo no início. Jogador muito agudo, seleção equatoriana. Então acho que vai agregar muito, né? Uma pena que ele tenha machucado logo na estreia, mas agora está quase voltando. E como eu disse, né, Sul-Americano e depois Brasileiro. Mas tem o Cascavel também. O Corinthians não confirmou ainda, mas tem um amistoso com o Cascavel na semana que vem, em data e local ainda a serem confirmados, mas é mais um jogo, uma disputa, né, que o Corinthians do Antônio Oliveira vai sofrer, né, nos próximos dias aí para testar o seu elenco. Mas esses jogadores que estão retornando mais para o mês de abril, olha a importância, apesar, né, obviamente, da eliminação no Paulista que ninguém queria, olhem a importância desse período de pausa. Treinamentos, o Antônio implementando cada vez mais a sua cara, os seus métodos e ainda assim recuperando jogadores que vão ser fundamentais. Sem o Maicon, por exemplo, olha para você ter uma ideia de como hoje está o elenco do Corinthians. Sem o Maicon, que não deve voltar pelo menos na primeira rodada da Sul-Americana, o Breno Bidon está ganhando cada vez mais espaço. Já jogou 2 jogos como titular e agora tem cartaz moral para poder desempenhar e substituir o camisa 7. E aí? O que vocês acharam dessas informações? Quero ouvi-los agora. Comentem aqui. Em relação ao Corinthians no mercado da bola, o Corinthians hoje não tem negociação aberta com nenhum jogador, tá? O Corinthians hoje está de olho em oportunidades de mercado. Deixa o like aqui, tá? O que seria isso, tá? Uma fonte me garantiu, e foi por isso que eu não tinha conseguido as posições que o Corinthians pretende contratar.
o que falaram assim para mim, Samir, a verdade é essa. Hoje a gente está atento ao mercado, olhando tudo, tudo que tem aí no mercado, o Corinthians está olhando. E nós vamos contratar oportunidades de mercado. E eu perguntei, mas tem alguma posição? Não. Oportunidade pode ser qualquer posição. Por quê? Porque hoje, eu não sei se vocês concordam, tá, gente? Não sei se vocês concordam com isso, eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Hoje, a diretoria do Corinthians entende que não existe nenhuma posição com uma carência urgente, tá? Precisamos urgentemente de um lateral. Precisamos urgentemente de um zagueiro. Precisamos urgentemente de um meio-campista, de um volante, de um atacante, de um goleiro. Enfim, estou dando exemplos. A diretoria entende na avaliação dela que não existe hoje nenhuma urgência no elenco. Todas as urgências já foram supridas. E agora a diretoria vai agir de forma mais cautelosa no mercado da bola, de olho nas oportunidades de mercado. E o que me falaram também, que eu quero lembrar de tudo que me falaram, que não precisa ser jogador desempregado, porque às vezes você fala, a gente fala oportunidade de mercado, tá? E aí você fica imaginando, pô, jogador desempregado. Não, pode ser empregado, mas se for uma boa oportunidade de mercado, a diretoria tá aceitando, entendeu? Enfim, vai abrir negociações. Então hoje o Corinthians não negocia com ninguém, não entende que não há urgência de posições hoje, que todas foram supridas e que as oportunidades de mercado que podem aparecer, independente da posição. Então pode a qualquer momento sair uma informação que o Corinthians está negociando com um zagueiro, com um volante, com um meia, tudo pode acontecer, tá? Em relação à lateral esquerda, me falaram que agora vai depender do Palácios. Se o Palácios for bem, se ele for aprovado, o nosso querido Palácios, Diego Palácios, o Corinthians vai dar uma recuada em questão ao mercado da bola. Repito para vocês, o Corinthians fez uma consulta a um jogador, um lateral, que atua no futebol brasileiro, mas não abriu negociações. O Riquelme, por exemplo, não é nem prioridade no Corinthians, eu avisei vocês. Tá, o nome dele está na pauta, foi monitorado, mas não é prioridade. Mas agora, esse jogador que o Corinthians fez consulta da lateral esquerda, que é de um time aqui do Brasil, o Corinthians também não abriu negociações. O Corinthians vai esperar para ver o Palácios entrar em campo, jogar, enfim, desempenhar o seu futebol, para ver se existe realmente a necessidade de contratar um lateral esquerdo. Vocês concordam com a diretoria em relação a isso? Tanto a oportunidade de mercado como essa questão da lateral esquerda, você acha que realmente é melhor esperar o Palácios? Lembrando que o Corinthians tem 4 laterais, né? Palácios, Hugo, Biduzinho e o Mir, né? Vitor Mir, né? Enfim. Então o Corinthians tem hoje 4 laterais, tá? O que vocês acham em relação a isso, hein? Só eu penso que precisa de um atacante de lado. E aí, Samir, você também não acha? Eu acho, tá? Eu acho que o Corinthians precisa de um atacante de lado. Por quê? Porque o Wesley, para mim, eu não sei contra times de maior expressão, jogos mais difíceis e decisivos, se ele vai manter o nível que ele, né, o nível dele no Campeonato Paulista, que foi bom, tá? Por exemplo, quando pegou uma defesa extremamente fraca e frágil, como a do Botafogo de Ribeirão Preto, ele brilhou. Quando enfrentou o Palmeiras, por exemplo, foi substituído logo no intervalo, não fez nada, tá? Contra o Santos eu não lembro como foi o desempenho dele, né? E contra o São Paulo, enfim, eu também não tô me recordando. E eu não acho o Pedro Henrique esse jogador todo que falaram. Não estou falando que ele é ruim, tá, gente? O Pedro Henrique. Eu até em vários jogos entraria, tá? Com o Pedro Henrique.
Mas assim, hoje, por exemplo, se você falar assim para mim, Samir, Wesley ou Pedro Henrique? Eu ainda entraria com o Wesley. Primeiro porque é mais jovem, é mais rápido e é um jogador que pode ter um potencial de venda, tá? É um jogador que pode ter um potencial de venda enorme, o Wesley. Não como a diretoria pensa. Eu não acredito que o Corinthians vai vender o Wesley por 50 milhões de euros como eles pensam. Mas eu acho que dá para conseguir uma boa grana com ele. Então eu apostaria no Wesley, que é um jogador nosso, jovem, revelado no clube, tá? Enfim, é isso. Agora, eu sinto muito, gente. Eu sei que vocês querem ouvir outra coisa, que eu acho o Wesley maravilhoso. Eu quero esperar o Campeonato Brasileiro. Porque depois, no Campeonato Brasileiro, depois se acontecer dele não manter o nível do Paulista, vocês vão falar, ó, o Samir tinha razão. E eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Eu prefiro ter paz. Entendeu? Eu não quero ter razão. Se eu quisesse ter razão, alguma vez alguém viu insistir aqui que o Antônio Oliveira não precisava ser contratado, que foram os reforços, né? Porque eu era contra a demissão do Mano, mas eu não sou teimoso. O Antônio Oliveira, eu fui buscar informações. Me falaram que os treinos do Antônio Oliveira, comparados com o do Mano, são absurdos de melhores. Inclusive, a comissão técnica do Antônio Oliveira, os auxiliares são muito melhores que os auxiliares do Mano, me falaram. Então, eu não sou teimoso. Eu não sou esse tipo de gente. Eu não. Eu vou ficar defendendo o Mano para quê? Não é meu amigo, nunca me deu nada, não deu nenhum abraço. Eu só acho que no início da temporada o Corinthians não tinha os reforços, enfim. Mas eu hoje, se você falar entre Antônio Oliveira e Mano, eu não penso duas vezes que eu fico com o Antônio Oliveira. Então eu não tenho nem um pouco de teimosia. Isso aí para mim não tem problema nenhum. Mas eu tenho essa opinião. Eu quero ver o Wesley no Campeonato Brasileiro contra grandes equipes. Entendeu? Eu quero ver ele eu quero ver o Wesley atuando contra grandes equipes. Eu quero ver ele contra o Atlético Mineiro, se ele vai realmente cair para dentro, humilhar o lateral, humilhar o zagueiro. Eu quero ver contra o Palmeiras, se ele vai humilhar o Marcos Rocha e o Gustavo Gomes. Eu quero ver contra o Flamengo, se ele vai botar para quebrar para cima da zaga do Flamengo. É isso que eu quero ver. Entendeu? Agora, ele é meu titular hoje. E o Pedro Henrique, para mim, pintaram um Robin. Chegou aqui, meu amigo, era um mosquito. Minha opinião. Agora que vocês, né, quem gosta aí do Pedro Henrique, nossa, rápido, forte, veloz, matador, artilheiro, lindo, bonito, culto, enfim, religioso. Nossa, por favor, Pedro Henrique, chegue ao Corinthians. Tá de brincadeira, meu irmão. Eu vi Edilson jogar no Coringão, meu irmão. Eu sou corintiano de verdade, velho. Entendeu? Ô, meu irmão. Tá de brincadeira comigo, velho. Eu vi Carlitos Teves, irmão, atropelando. Entendeu? Agora quer pintar um Robin pra mim? De um jogador que o Inter dispensou, que nunca foi titular naquele time, pode ajudar aí, pode ajudar. Mas não é jogador para ser titular do Corinthians, não. Que me desculpem, não é. Pro Corinthians, não, meu amigo. Pro grande Corinthians, não, tá? E continuando agora com as informações do Timão, o Corinthians está de olho aí no meia habilidoso do Nova Iguaçu, Iago, que tem apenas 22 anos, né? É da base do Fluminense, está emprestado ao clube carioca até o final da temporada, mas deve retornar para o Fluminense assim que acabar o carioca. E o Corinthians aí está estudando a possibilidade de contratar esse jogador. Canhoto, meia ofensivo, bom passe e novo, fiel. 22 anos apenas. Corinthians entende que pode ser uma baita oportunidade no mercado e pode trazer aí o Iago para a equipe corintiana, né? O Antônio Oliveira já deu o aval da contratação, gostou aí, junto com a sua comissão, estudou a possibilidade e deu aval para essa contratação, junto
com o Cifute, né? Então o Corinthians está analisando aí, vai esperar acabar aí o Carioca em abril, quando abre aquela pequena janela, né? Do dia 1º até o 19, o Corinthians pode cair para dentro aí e trazer aí o meia Iago do Nova Iguaçu, que vem sendo um dos destaques, né, do Campeonato Carioca e do time do Nova Iguaçu, né? Ele tem 3 assistências e 3 gols na competição carioca e recentemente o Nova Iguaçu eliminou o Vasco, né? Pelas semifinais do Campeonato Carioca, né? E isso aí deu uma bela repercussão e diversos jogadores aí estão no radares de vários clubes. Inclusive o camisa 10 lá, o Bill, né? Que foi o autor do gol. Mas o Iago interessa realmente ao Timão. Fiel, comenta aqui embaixo se você gosta dessa contratação e vamos continuar falando do Timão. E olha aí, Fiel, o dono do Newcastle, né? O árabe aí pretende desembolsar 100 milhões de euros, cerca de 544 milhões de reais para tirar o garoto Wesley do Timão, fiel. E vem repercutindo muito lá na mídia Europa. A informação vem direto da Europa que o dono do Newcastle lá e junto com os seus empresários lá pretende fazer uma oferta para tirar o garoto Wesley do Timão. O Wesley pode aí estar valendo muita grana e pode ser aí, pode sair do Corinthians e ser contratado por uma equipe da Premier League, fiel. Quem demonstrou interesse também no jogador foi o Real Betis da Espanha, outro clube que pode aí fazer uma outra proposta para tirar o garoto Wesley, de que tem apenas 19 anos, do Timão, né? Cria da base do Corinthians, que melhorou muito, né? Vem jogando bem, vem partindo para cima, vem despertando interesse de vários clubes e recentemente o dono do Newcastle e o Real Betis são 2 clubes aí que estão interessados na compra do jogador corintiano, fiel. Vocês venderiam o Wesley ou esperariam ele valorizar mais um pouco? Na minha opinião, se for por essa bala aí de 100 milhões de euros, eu venderia. O Corinthians precisando deixar as contas em dias, né? Isso iria ajudar muito o Timão para esta temporada. Mas comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Eu vou deixar nos créditos desse vídeo para o Chico Garcia e para o Samir Carvalho. Aqui no link da descrição tá o canal deles, então vai lá, curte, compartilha lá, se inscreva no canais deles, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tamo junto, qualquer novidade eu trago aqui no canal, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!